Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de maio. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, que o Senhor abra os céus, derrame bênçãos sem medidas, dê ordem aos seus anjos para estarem aí te abençoando, te guardando, guardando a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10. E enquanto você encontra, nós vamos nos preparar, como sempre, orando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós te damos, ó Deus, toda a honra e toda a glória, porque nós estamos aqui nesta manhã te buscando, ouvindo a tua palavra, nos alimentando, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E também, Senhor, juntos estamos aqui, orando uns pelos outros e pedindo o teu favor e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ler hoje o capítulo 10 da segunda epístola de Coríntios, mas eu quero lembrar que hoje nós temos devocional às 7 horas da manhã com a pastora Ana, grupo de crescimento 19h30, estamos falando sobre batismo no Espírito Santo, e temos às 21h30 a oração da noite, e você é o nosso convidado, tem sido uma bênção. Capítulo 10 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu quero lembrá-los que a primeira epístola de Paulo tratou especificamente de um problema que acontecia lá naquela igreja, que eram as divisões, as facções que haviam lá. Um dizendo de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, etc. Também havia um problema sério de moralidade na igreja de Corinto. E aqui no capítulo 10, há um entendimento de que o capítulo 1 ao 9 foi direcionado a uma maioria da igreja que se arrependeu de ter seguido os falsos mestres, os falsos apóstolos com as suas heresias. E o capítulo 10 agora, então, ele é direcionado para uma minoria que ainda não havia se arrependido de estar seguindo falsos mestres, falsos apóstolos. Então Paulo escreve aqui a partir do versículo 10 para esse grupo que não havia ainda percebido as heresias, não havia ainda talvez não teve o discernimento, ou talvez tomou uma decisão mesmo de seguir aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam melhor e não a palavra de Deus. E é interessante algo, porque ontem nós falamos sobre semeadura. E no mundo espiritual, toda palavra é uma semente. Então, uma palavra que muitas vezes pode parecer uma palavra inocente, uma palavra, enfim, sem nenhum efeito naquele momento, ela pode se tornar uma semente que futuramente vai brotar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as sementes, com as palavras que nós ouvimos, porque elas podem nos contaminar. E depois que elas brotam e crescem, é como mato na nossa casa, no jardim. Dá muito mais trabalho para tirar. Então, esse capítulo 10, Paulo está falando com esses que deram abrigo a essas sementes, e essas sementes brotaram, cresceram, e agora se tornou um problema. E eles precisam, então, arrancar essas ervas daninhas pela raiz. Sabe aquele capim-cebola que você tem que ir lá com aquele instrumento ali no jardim ou com uma faca, né? Depende como você vai, e tirar lá embaixo. Se não arrancar aquele capim-cebola com aquela cebolinha que tem lá embaixo, ela vai brotar de novo, ela vai se espalhar e crescer ainda mais. Então não adianta só puxar e tirar as folhas, tem que tirar lá de dentro com as raízes. Versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Paulo amava a igreja, amados. Paulo ele não desejava o mal para aqueles que haviam desprezado o seu apostolado, o seu ministério, desprezado os seus ensinamentos. Não, ele queria que eles se convertessem e voltassem para o caminho do Senhor. Então ele diz, com mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, porque ele amava a igreja. Então ele era humilde quando ele estava junto com a igreja. Mas quando ausente, ousado para convosco, falando da carta que ele enviou, daquela carta severa, que nós já falamos bastante sobre ela, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Então ele está dizendo assim, olha, eu não quero ter que ir até aí e ser ousado, ser duro com vocês. Eu quero ir aí da mesma maneira, com humildade, ensinando a palavra de Deus, compartilhando os dons,
compartilhando os testemunhos, a graça que Deus tem nos dado, servindo-me. Então ele não quer servir daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Então Paulo está dizendo, olha, eu tenho pregado a palavra de Deus e tenho estado no meio de vocês com sinceridade e integridade. Isso que esses falsos apóstolos nos acusam é para roubar-vos de nós, tirar vocês de Cristo, para que vocês se desviem do caminho do Senhor, da palavra e do evangelho que foi implantado na vida de vocês. Olha como nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós escutamos, com que caminho nós estamos seguindo, se de fato é o caminho do Senhor. Porque ele diz ainda, porque embora andando na carne, ou seja, todos nós, Paulo falou sobre esse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, a nossa carne, que ela é limitada, que ela é corrupta e que nós temos que manter ela em submissão andando no Espírito, como Paulo também ensina em Romanos capítulo 8, andando no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Então ele diz, embora andando na carne, ainda aqui nesse mundo, no meio de vós, nós estamos ainda nesse tabernáculo, nós não militamos segundo a carne. Então ele não busca as coisas da carne, ele não prega satisfazer os desejos da carne. Ele não prega para que os desejos da carne sejam satisfeitos ou dizendo que as pessoas podem andar no pecado, na concupiscência da carne, no desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida. Enquanto que os falsos apóstolos, eles se gloriavam dessas coisas externas. Era isso que eles apresentavam para a igreja, dizendo, olha, Deus é comigo, olha como eu sou, o que eu tenho. Era isso que eles faziam. Paulo falou sobre isso, nós falamos sobre isso, quando Paulo disse, olha, nós não temos do que nos gloriar na externa, né, nas coisas externas, mas no coração. Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhecia o coração de Paulo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui tem duas coisas que são importantes nós vemos. Primeiro, as fortalezas. Todos em Corinto sabiam que era uma fortaleza. E aqui Paulo está dizendo, fortaleza era aquele lugar guarnecido para proteger. Mas no caso, essas fortalezas eram fortalezas guarnecidas demoníacas, para que o povo continuasse cativo, escravo do diabo, do pecado, do mundo. Então, quando ele fala dos sofismas, anulando nós os sofismas, são essas mentiras que eles pregavam, que eles ensinavam, e que eram contra a palavra do Senhor. E às vezes de uma maneira muito sutil. Então, Paulo diz que desta maneira, eles têm esta arma espiritual, as armas deles não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas, sofismas, para que todo conhecimento, para que todos aqueles que estão cativos do inimigo tenham seus pensamentos levados à obediência de Cristo. Lembra que eu falei das sementes? Aqueles que receberam aquelas sementes malignas e elas brotaram e elas cresceram. Agora, amados, elas precisam ser libertas, elas estão cativas do inimigo por causa das sementes que ele lançou, daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, daquelas mentiras que foram lançadas. E agora, então, Paulo diz que as armas dele elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, essas mentiras, esses sofismas e levar e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E ele ainda diz mais, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que vai chegar um momento em que ele iria, então, a partir do momento que a igreja se posicionasse, ficaria de um lado os obedientes e do outro lado os desobedientes. Então, os desobedientes, Paulo estaria pronto para punir esses desobedientes que saíram da palavra, que se desviaram do caminho do Senhor, que acolheram esses falsos mestres. Versículo 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Amém? Olha que tremendo essa palavra.
Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa. Veja, Paulo sempre tem em mente a edificação, o amor, não a destruição. Não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Isso é o que os falsos mestres, falsos apóstolos diziam de Paulo, que suas cartas eram fortes, eram duras, mas a sua presença era desprezível. Considere o tal isso. Está falando especificamente para esse falso apóstolo, esse falso mestre, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Olha, mais uma vez, as pessoas, aqueles que se louvavam a si mesmo, se gloriando das coisas exteriores. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam o quê? Orgulho, insensatez. E ele então termina, ele vai terminar esse capítulo, do versículo 13 em diante, falando que ele não vai, nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. E aqui Paulo, da mesma maneira, ele vai continuar defendendo o seu apostolado, dizendo, olha, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho que muda a vida das pessoas. As outras, esse evangelho diluído que eu tenho falado aqui, esse evangelho água com açúcar, ele não muda a vida de ninguém. Ele não transforma a vida de ninguém, mas o evangelho verdadeiro, quando ele é pregado, ele transforma vidas. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Que Deus nos abençoe. Nós vemos quase que o capítulo 10 inteiro mais uma vez. Amanhã nós vamos ver o capítulo 11, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer nesta manhã de quarta-feira, pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu favor, pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor tire do nosso coração toda semente que não é do Senhor, toda semente maligna, humana, que contamina o coração do homem, que contamina a alma do homem. Meu Deus, vem nos libertar, vem tirar todo o mal do nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus nos abençoe. Abençoa as nossas famílias, os casais, os filhos, em nome de Jesus, as viúvas, viúvos, solteiros e solteiras. E nós clamamos nesse dia, Pai, cobre as nossas vidas com o sangue preciosíssimo de Jesus e dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Oramos, Pai, pelo Rio Grande do Sul, para que o Senhor também conforte, console e possa operar poderosamente naquele estado, trazendo ali a tua graça, o teu amor, a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, derrama da tua bênção, derrama da tua graça naquele estado, fortalecendo, consolando, em nome de Jesus, todo o estado do Rio Grande do Sul, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder em tudo que você fizer nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Um bom dia para todos.